terceira parte, que é a parte mais difícil. E como que eu faço pra dar disciplina? Eu falo pra não fazer, faz. Eu falo pra não sair, sai. Eu falo pra voltar pra casa cedo, não volta. O que eu faço com relação à disciplina? Bom, eu tenho dois tipos de pacientes ou dois tipos de pais que me procuram com esse tipo de pergunta. O primeiro é aquele que estabelece limites extremamente rígidos e que os filhos se recusam a obedecer. O segundo é aquele tipo de pai que resolveu ser o melhor amigo do filho, ou mãe que resolveu ser o melhor amigo do filho e não estabelece praticamente limite nenhum. Bom, e aí vocês me perguntam qual deles é o certo? Eu vou responder para vocês: nenhum. Os dois estão cometendo erros. Aqueles pais que são extremamente rígidos não estão conseguindo dialogar com seus filhos, estão impondo. E essa fase de imposição na adolescência não funciona. Fase de imposição é fase de infância, em que o pai coloca não quero e o filho obedece. Na adolescência, a melhor dica que eu tenho para dar para vocês como psicóloga é: dialoguem com seus filhos, conversem, expliquem seus medos, os perigos da rua. O adolescente muitas vezes não consegue enxergar isso. Expliquem por que da sua preocupação, dele não sair com todo mundo, dele não ficar no meio da rua, dele não sair com determinado amigo, dele não ficar na casa do amiguinho dormindo, que você não conhece o pai ou a mãe. Expliquem os motivos e dialoguem com eles para que vocês dois encontrem uma alternativa que seja boa para ambos os lados. Com relação aos pais extremamente permissivos, eu não sei qual dos dois é pior, sinceridade, mas eu ainda acho que os pais extremamente permissivos são piores. O que acontece? Muitos pais passaram por uma privação muito grande na vida deles, na época em que eles eram crianças, na época que eles eram adolescentes. O que eles tendem a fazer? Não querem que o filho passe por tudo aquilo. Então eles vão lá e dão tudo que o filho pede, tudo que o filho não pede, e não querem que o filho passe pela mesma situação que eles passaram. Resultado, esse filho não batalhou tanto quanto o pai, esse filho não lutou, esse filho não teve nenhum objetivo na vida e ele está ganhando tudo de mão beijada. Quando ele tiver, invariavelmente, ele vai ter dificuldades na vida adulta, o que ele vai querer? Ele não vai aceitar regra, ele não vai aceitar limite, ele não vai aceitar ter chefe, ele não vai aceitar ordens e infelizmente a realidade é: nós estamos criando tiranos para o mundo. E aí você me pergunta: e aonde entram as drogas em tudo isso? E eu vou responder exatamente: quando a criança não tem limite, quando a criança não tem regra, quando o adolescente não tem limite, quando o adolescente não tem regra, ele vai buscar a satisfação imediata dos seus prazeres, porque a vida não vai dar só prazeres para ele. Então ele vai buscar essa satisfação quando ele se frustra na vida, quando a namorada termina, quando ele briga com um amigo, quando ele tira uma nota baixa. Ele vai falar: olha, se dane, o limite sou eu faço o que eu bem entendo da minha vida. E foi isso que ele aprendeu. Então, a entrada da droga na adolescência, sim, 90% dos casos, é a falta de um limite que faltou durante a infância, durante a pré-adolescência e durante a adolescência. Quando nós passamos valores realmente importantes para esses filhos e nós respeitamos os filhos, assim como ensinamos com que eles nos respeitem, dificilmente, para não dizer quase nunca, a entrada da droga vai ocorrer. Quarta dica: rebeldia. Bom, aí você me pergunta o que eu faço contra essa rebeldia deles, e eu vou te dar uma resposta que você não vai ficar muito feliz. Infelizmente, com a entrada dos hormônios, essa rebeldia faz parte da adolescência. Seja bem-vindo, pai e mãe de adolescente. Mas a boa notícia é: isso é uma fase, isso passa rápido, e a gente tem que explicar para ele que, embora ele esteja irritado, magoado, preocupado, não se trata as pessoas assim, certo? Então, assim, lidar com a rebeldia, ter paciência para lidar com ela e muito amor e carinho para explicar para eles que, mesmo apesar de tudo isso, você não quer que ele trate as pessoas assim. Quinta e última dica: exemplos. E aí eu pergunto para você: como é que foram os exemplos que você passou durante a infância do seu filho ou da sua filha e na adolescência dele? Quais são os exemplos que vocês estão dando? Sim, nossos filhos seguem o nosso exemplo. Aliás, hoje eu atendi um paciente, beijo para ele, que ele sabe quem é, e ele me disse exatamente isso.
Até o meu cachorro parece igual a mim. Ele tem exatamente o mesmo comportamento que eu. E me preocupa muito que os meus filhos venham a ter os mesmos comportamentos que eu. Você se lembra? Você sabe quem é? Um beijão pra você. Então, lembrando essa fala de um paciente que eu atendi hoje, é exatamente isso. Seus filhos irão seguir os seus exemplos. Portanto, analisem seus exemplos, analisem seu estresse, vejam se vocês não estão descontando a raiva que vocês têm do mundo, do trabalho, do chefe, do tempo, do carro que quebrou e da vida e do supermercado e da falta de dinheiro e sei lá mais o que. Se vocês não estão descontando toda essa raiva, toda essa frustração nos seus filhos, ok? Na dúvida, procure um profissional na sua cidade, converse com um psicólogo, leiam a respeito. Eu indico muitos livros do Isami Chiba, querido Isami, que faleceu, que nos deixou ano passado. Os livros dele são fantásticos, extremamente atuais. Peguem os livros, ele tem muito livro sobre adolescente. Leiam estes livros, são verdadeiros manuais. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.